Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A CPI do Senado que investiga a Petrobras tem reunião na quarta-feira, mas uma reportagem da revista Veja provoca a movimentação de parlamentares da base do governo e da oposição desde o fim de semana. A denúncia é de que depoentes teriam recebido as perguntas antes de serem ouvidos na comissão de inquérito. A revista teve acesso a um vídeo que mostra uma conversa entre o chefe do escritório da Petrobras em Brasília, o advogado da empresa e uma terceira pessoa não identificada. Segundo a reportagem, eles discutem as perguntas que o relator da CPI, senador José Pimentel, faria aos depoentes. Ainda de acordo com a revista Veja, a conversa revela um gabarito de respostas a ser repassado antecipadamente à presidente da Petrobras, Graça Foster, ao ex-presidente Sérgio Gabrielli e ao ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró. Por meio de nota oficial divulgada no domingo, o presidente da CPI, senador Vital do Rego, afirmou que foi surpreendido com as denúncias da revista Veja e que vai instaurar um procedimento para que os fatos sejam esclarecidos sem interromper os trabalhos da comissão. A oposição diz que não é suficiente. No plenário, o líder do Democratas cobrou o afastamento do relator José Pimentel. É como se perguntas, as toneladas, tivessem sido fabricadas para que o relator perguntasse de comum acordo com o depoente que estaria com as respostas prontas, previamente combinadas, em que ele seria uma parte da combinação. Se isso for verdade, Sua Excelência não tem condições de continuar relator, e muito menos essa CPI tem o direito de continuar. Parlamentares do Democratas e do PSDB também querem que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Conselho de Ética do Senado investiguem o caso. Em tese, os senadores Pimentel e o senador Delcídio praticaram crimes de falso testemunho, de quebra do sigilo funcional e também de advocacia administrativa. E todos os outros envolvidos, o Cerveró, a Graça Foster e o Gabrielli, incorreram nesses mesmos crimes. A oposição, que desde o início se recusou a participar da CPI do Senado, defende a anulação de todos os depoimentos já ouvidos. Por meio de nota à imprensa, o relator da comissão de inquérito negou qualquer orientação aos depoentes e afirmou que o plano de trabalho aprovado em maio já continha uma relação de perguntas a serem respondidas. José Pimentel também apresentou 2 requerimentos. Um solicita cópia da gravação divulgada pela revista Veja. O outro pede a abertura de sindicância para verificar a denúncia de que servidores da liderança do PT no Senado teriam participado da combinação de perguntas. Esses requerimentos devem ser apreciados na reunião da CPI marcada para esta quarta-feira. O senador Delcídio Amaral, citado na reportagem da revista Veja como intermediário entre parlamentares governistas, e o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, também divulgou nota sobre o caso. Segundo ele, a denúncia é pura disputa política, fundamentada em matéria jornalística baseada em um vídeo ilegal e editado sem contexto plausível. Na nota, o senador salienta que não participa das CPIs da Petrobras em andamento no Congresso. Além da comissão de inquérito do Senado, a segunda CPI, formada também por deputados, se reúne na quarta-feira. O Senado terá nesta semana 2 dias de esforço concentrado para votar matérias que os parlamentares consideram prioritárias. As informações com a repórter Carla Benevides. A pauta do esforço concentrado ainda será definida em reunião de líderes que deve acontecer nesta terça-feira. Mas há a expectativa de votação de projetos que estiveram em pauta em outros esforços concentrados e que não foram votados, como 2 propostas que alteram o Código de Defesa do Consumidor. Uma delas prevê a regulamentação do comércio eletrônico e a outra trata do superendividamento. O texto exige que haja informações claras sobre o produto de crédito oferecido e cria uma forma de conciliação para estimular a renegociação de dívidas. Também deve entrar na pauta desse esforço concentrado projeto que altera a lei de licitações. Dentro dessa proposta, deve ser analisada a possibilidade de ampliação do regime diferenciado de contratações. O RDC, que traz normas mais flexíveis, seria ampliado para todas as licitações públicas. Outra matéria que também deve ser votada é a chamada PEC do Teto, que prevê uma gratificação por tempo de serviço para magistrados e membros do Ministério Público. Prestes a receber do Executivo a proposta orçamentária para 2015, o Congresso ainda precisa votar a LDO.
Ela define as metas e prioridades do governo e serve de base para o orçamento. A votação está atrasada e os parlamentares podem ter que analisar as duas propostas simultaneamente, como aconteceu no ano passado. A LDO ainda está na comissão mista, que deve se reunir nesta terça-feira. Antes de votar a lei de diretrizes orçamentárias, a comissão precisa analisar o relatório preliminar da LDO. O texto chegou a ser lido pelo senador Vital do Rego no início de julho, mas a oposição obstruiu a votação. Votado o texto preliminar, abre-se prazo para apresentação de emendas às diretrizes propostas pelo Poder Executivo. Só então os parlamentares deliberam sobre o relatório final da LDO. Primeiro, na Comissão de Orçamentos. Em seguida, no plenário do Congresso Nacional. O relator, inclusive, já avançou. Ele abriu, antes de fazer o seu relatório preliminar, já acatou várias emendas para poder o processo adiantar. Então, eu acho que se nós votarmos logo no primeiro dia de sessão aqui e abrir o prazo, eu acredito que nós possamos votar, inclusive, a LDO antes de nós entrarmos no processo eleitoral. Como o governo tem até 31 de agosto para enviar ao Legislativo a proposta de orçamento para 2015, é grande a chance de que ela seja concluída sem levar em conta as diretrizes previstas na LDO, exatamente como aconteceu no ano passado. O prejuízo é que o Congresso não define os parâmetros que o governo deve levar em conta para fazer a proposta orçamentária. Nós poderíamos criar algum tipo de regra, algum tipo de prioridade, fazer emendas sobre dispositivos, sobre andamento de projetos. Enfim, nós teríamos a condição aqui no Congresso de direcionar a confecção da proposta do Executivo do orçamento. Não tendo a LDO, não haverá esse tipo de amarração, não haverá esse tipo de balizamento e, portanto, o Executivo vai poder fazer da forma que entender. Tramitam no Congresso duas propostas para anular o decreto que criou a Política Nacional de Participação Social. Nesta terça-feira, o secretário-geral da Presidência da República vem ao Senado defender a iniciativa do Poder Executivo. O decreto presidencial reforça a participação popular na administração pública federal. Ministérios, agências e demais órgãos governamentais terão que levar em conta as opiniões de conselhos compostos pela sociedade civil. Atualmente, esse decreto traz instâncias e mecanismos de participação que já existem há décadas no Brasil. Por exemplo, o Conselho de Saúde, que já é deliberativo, faz 20 anos que existe. Então, o que ele veio foi legitimar essas ações e nada de novo. O texto estabelece diversas instâncias para que os cidadãos ingressem no processo decisório. Conselho de Políticas Públicas, um colegiado permanente com papel diretor, Comissão de Políticas Públicas, que tem objetivo específico e prazo de funcionamento, Conferência Nacional, discussão de diretrizes em áreas temáticas por meio de debates, Ouvidoria Pública Federal, para atender reclamações, denúncias e sugestões, mesa de diálogo, debate e negociação com participação do governo e da sociedade civil, fórum interconselhos, espaço de diálogo entre conselhos e comissões de políticas públicas, audiência pública, consulta pública e ambiente virtual de participação social. Para este consultor do Senado, o governo deveria ter enviado um projeto de lei para regulamentar a participação popular no Poder Executivo. Criação de política nacional, em princípio, é matéria de lei que nós chamamos de lei em sentido formal. O decreto é uma norma jurídica secundária, ele está abaixo da Constituição e abaixo da lei. 2 projetos de decreto legislativo tramitam no Congresso para assustar os efeitos da legislação que cria a Política Nacional de Participação Social. Um deles aguarda votação no plenário da Câmara. O outro está sob análise do Senado e é de autoria do senador Álvaro Dias. Enquanto nós não aprovarmos aqui um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto presidencial, ele está vigorando. E é um retrocesso. Não contribui para aprimorar o regime democrático. Esse é um decreto que é um absurdo. Ela quer tirar toda a autoridade do Congresso. Apenas houve uma sistematização de mecanismos de participação que já existem e que de nenhuma forma agridem a soberania, a autonomia e a independência do Poder Legislativo. Então, se o governo resolver mudar a forma de implementar, se vai fazer por uma medida provisória ou por um projeto de lei ou manter um decreto, eu acho que é irrelevante. O importante
é que o parlamento continua com a sua soberania preservada. O cidadão poderá participar do debate sobre a Política Nacional de Participação Social. É só entrar no link e-Cidadania no site do Senado. A audiência na Comissão de Direitos Humanos com o secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, está marcada para as 9 da manhã. Venceu no sábado o prazo para que os municípios e o Distrito Federal acabassem com os lixões, mas nem metade das prefeituras conseguiu cumprir a meta estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O governo disse que não vai prorrogar o prazo, mas afirma que pode negociar via Congresso. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 2.202 se adequaram à determinação da Lei de Resíduos Sólidos, aprovada pelo Congresso há 4 anos. Substituir os depósitos de lixo a céu aberto por aterros sanitários até o último dia 2 de agosto. Com isso, 60% dos rejeitos produzidos no país têm destinação correta. As cidades que não cumpriram a meta estão sujeitas a multas por crime ambiental, que variam de 5 mil a 50 milhões de reais. A ministra do Meio Ambiente afirmou que o Poder Executivo não vai estender o prazo do fim dos lixões determinado por lei. Eu acho que é importante que as pessoas considerem, tentem esse entendimento e uma visão crítica que nós queremos a questão de resíduos sólidos no Brasil efetivamente resolvidas. E entendemos que não é prorrogando, empurrando com a barriga que a gente vai ter. De acordo com a ministra, o governo federal disponibilizou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais desde 2010 para serem investidos na política de resíduos sólidos. Em alguns casos, as prefeituras não tiveram acesso aos recursos porque não apresentaram um plano estratégico. Em outros, a liberação foi suspensa por causa da má aplicação do dinheiro. Se trata de entender os problemas que não levaram a todos os municípios à consecução do objetivo da lei e pactuar no Congresso Nacional um caminho. E o governo é um dos atores nesse diálogo. A Confederação Nacional dos Municípios explica que as maiores dificuldades das prefeituras são a falta de qualificação dos gestores e o custo da implantação, que pelas contas da CNM deve chegar a 70 bilhões de reais. O prefeito vai ser punido porque não conseguiu fazer, porque não tem recurso. Não adianta dizer que cabe ao município, é isso que eu falo. Pensa que Brasília fazendo uma lei, o Brasil vai poder fazer o restante. Mas a estimativa das empresas de limpeza pública é outra. E precisamos de 7 bilhões de reais para dar a destinação adequada aos resíduos sólidos e conseguir fazer a coleta da totalidade daqueles resíduos gerados. Isso daria 9 centavos por pessoa por dia durante um ano. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nem tão cedo o país vai acabar com os lixões. Ao ritmo dos 4 últimos anos, nós não encerraremos os lixões no Brasil de maneira universal ou próximo disso, nem em 10 anos. Apesar de o governo achar que não adianta dar mais tempo aos municípios que ainda não se regularizaram, aqui no Congresso, parlamentares querem prorrogar o prazo por mais 8 anos, por meio de emendas a algumas medidas provisórias. As emendas para adiar o fim dos lixões já foram incluídas em 2 medidas provisórias que tramitam no Congresso, a 651 e a 652. O autor é o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. As MPs ainda têm que ser aprovadas numa comissão de deputados e senadores e nos plenários das 2 casas. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.